Meu irmão fez da minha vida um inferno, depois engravidou minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram sua herança de 2 milhões de dólares. Meu irmão mais novo, David, sempre nutriu um profundo ressentimento em relação a mim. Se você acha que resultou de ciúme, você está errado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia razão para ele ter inveja. Para lhe dar algum contexto, nossa mãe sempre priorizou a David. Ele era o filho de ouro de nossa família. Ela cozinhava suas refeições, lavava sua roupa e até me pedia para ajudá-lo com seus trabalhos escolares. Esperava-se que eu o ajudasse simplesmente porque éramos uma família, mas nunca recebia a mesma consideração. Eu aceitei isso, pois era bastante independente. Talvez tenha sido em parte minha culpa por sempre atender às suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando eu precisei e só se aproximava de mim quando queria algo. Enquanto eu era um garoto quieto e introvertido que gostava de estudar e guardar as coisas para mim mesmo, ele era barulhento e rude, assim como nosso pai. Eu também costumo ser direto e honesto, sem rodeios. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importei com isso enquanto crescíamos. No entanto, os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente dele. Ele me provocava sobre minha altura e o fato de eu usar óculos. Ele entrava furtivamente no meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu havia escrito. Quando eu gritava com ele e reclamava com nossos pais sobre ele invadir minha privacidade, eles riam, dizendo que não era grande coisa. Ele fez coisas mais horríveis, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas desagradáveis na minha comida. Ele até colocou pedrinhas no meu cereal, mas felizmente eu as encontrei antes que pudessem danificar meus dentes. Quando contei à minha mãe, ela descartou, dizendo: "É assim que os irmãos se relacionam." Sempre que brigávamos, David se concentrava em minhas inseguranças para me insultar. Fomos para a mesma escola, então ele sabia que eu estava sendo intimidado por algumas crianças. Em vez de me apoiar, ele ficou do lado dos agressores, me chamando de nomes como perdedor feio ou macaco peludo e encorajando-os a me machucar fisicamente, dizendo que eu era apenas um grande fracasso. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que nem consigo lembrar, ele me disse que seria melhor se eu não existisse mais. Embora eu pudesse facilmente ignorar a maioria dos insultos, esse realmente doeu, porque eu estava lutando com minha saúde mental na época. Estou melhor agora, mas foi devastador saber que meu próprio irmão me queria morto. Como o papai estava frequentemente no trabalho e mamãe não parecia se importar muito, ela até me repreendeu uma vez, alegando que era minha culpa por irritá-lo. As coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante quando David tentou incendiar meu cabelo e, inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, alegando que ele estava apenas brincando. Sério, quem se comporta assim? Felizmente, meu pai acabou ficando do meu lado e apontou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Este momento foi uma verdadeira revelação para o meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado nenhuma consequência por suas ações antes. Ele estava genuinamente atordoado, e meu pai deixou claro que bastava, e que David precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, papai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperei seu apoio porque ele sempre disse a David como eles eram semelhantes, o que era verdade. Papai admitiu que esperou por anos, esperando que David amadurecesse, mas ele estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente validador, e eu quase comecei a chorar. Confessei tudo o que David havia feito comigo ao longo dos anos e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu tinha suportado. No dia seguinte, ele falou com o diretor para garantir que os agressores fossem avisados sobre as graves consequências se continuassem. Mais tarde naquela noite, papai me matriculou no MMA em nossa academia local, dizendo que eu precisava me tornar homem e enfrentar os valentões da minha vida. Admito que um garoto nerd como eu tentando aprender a lutar pode ter parecido risível, mas eu estava muito focado.
Administrei bem meu tempo para equilibrar meus estudos e treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente minha vida em termos físicos. Um dia, David estava de volta às suas travessuras. Ele roubou minha mesada, que recebemos por ajudar nas tarefas domésticas. Eu estava guardando isso há algum tempo. David entrou furtivamente no meu quarto e pegou. Eu o peguei quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Exigi que ele devolvesse meu dinheiro, mas David zombou de mim, dizendo que tudo o que eu podia fazer era correr para o papai em busca de ajuda. Não sei o que aconteceu comigo, mas dei um soco na cara dele. Ele ficou atordoado, caiu para trás e eu tirei meu dinheiro do bolso antes de empurrá-lo. David começou a chorar alto, o que foi bastante cômico. No entanto, minha mãe correu para ajudá-lo e descobrir o que aconteceu. Quando ela soube que eu havia lutado com ele, ela ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um modelo melhor para David, que parecia gostar de me ver sendo repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai pediu severamente a nós dois que nos explicássemos. Eu disse a ele como David havia roubado o dinheiro pelo qual eu havia trabalhado duro e economizado, enquanto David tentava justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro. Que, como seu irmão, eu deveria ajudá-lo. No entanto, papai disse a David que teve sorte de eu só ter dado um soco nele por roubar porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou a dizer a David que não tinha o direito de tomar as coisas dos outros sem o consentimento deles. David não gostou disso e fez birra, provavelmente esperando que nossa mãe ficasse do lado dele. Mas papai permaneceu firme. Quando David percebeu que eu não seria punido por ter batido nele, ele gritou o quanto me odiava e correu de volta para seu quarto, trancando-se. Após esse incidente, David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar e que até papai havia parado de apoiar suas travessuras. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele recorria a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, tornando-se mais irritado e mal-humorado a cada ano. Quando eu me aproximava dele com uma pergunta, ele me ignorava e ia embora, murmurando insultos como nerd ou perdedor baixinho. Se ele precisasse comunicar algo, ele transmitiria por meio de nossa mãe em vez de falar diretamente comigo. Quando eu a questionava sobre por que David não podia simplesmente falar comigo, ela me incentivava a ser mais compreensivo. Eu não sabia dizer se era apenas puberdade ou ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários tornou-se insuportável, e eu ansiava por me mudar e me afastar dele. Pedi repetidamente a minha mãe para mediar uma conversa para resolvermos nossos problemas, mas ela sempre recusou, dizendo que não queria se envolver. Quando perguntei a opinião dela sobre por que David me tratou dessa maneira, ela ignorou a pergunta. Eventualmente, parti para a universidade dos meus sonhos, tendo ganhado uma bolsa de estudos como um dos melhores alunos. Meu pai deu uma festa para mim, e até minha mãe parecia orgulhosa. No entanto, David permaneceu distante, mal reconhecendo minhas realizações. O dia em que parti para a universidade foi uma mistura de entusiasmo pelo futuro e alívio por escapar do ambiente doméstico tóxico. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, gostei das aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de David desapareceu, dando-me uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano, conheci minha esposa, Karen, em uma festa de fraternidade por meio de um amigo, e imediatamente nos ligamos. Vindo de uma formação religiosa, ter filhos fora do casamento era desaprovado. No entanto, quando descobrimos que ela estava grávida em nosso último ano, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas alegre. Nossos pais ficaram felizes por nós e gostamos da celebração. Naquele momento, acreditei que Karen era o amor da minha vida. Eu sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para voltar para casa e compartilhar minha vida. Apesar de outras mulheres mostrarem interesse ao longo dos anos, nunca busquei nada porque estava genuinamente contente com meu casamento.
Karen era a garota dos meus sonhos, e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde descobri 2 incidentes de infidelidade em nosso casamento. Um foi um caso intermitente com seu colega de trabalho casado que durou vários anos, e o outro foi um breve caso com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem pensar que fui ingênuo e, olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separávamos por um tempo, eu escolhia perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com seu colega de trabalho aconteceu quando éramos jovens, e eu atribuí isso a erros juvenis e mau julgamento. Por um período, as coisas pareciam melhorar. Embora eu nunca pudesse confiar totalmente nela novamente, fiz o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, sabendo que, se eu escolhesse perdoar, teria que trabalhar genuinamente para um novo começo. Já se passaram 4 anos desde sua segunda traição, e me senti confiante em minha decisão de dar a ela outra chance. Karen parecia ter mudado e estávamos genuinamente felizes planejando o futuro de nossa família. No entanto, 3 meses atrás, meu mundo foi destruído mais uma vez quando ela revelou que estava tendo um caso de longo prazo e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Uma mistura de choque, traição e descrença me dominou. Lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Em poucos dias, consegui perguntar por que ela havia guardado um segredo tão significativo e como ela poderia ter feito algo tão devastador. Sua reação foi fria e indiferente, como se ela estivesse separada da dor que causava. Suas respostas vagas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança quebrada e a incerteza sobre minha própria família. Continuei a pressionar Karen pela verdade porque senti que merecia conhecer o pai da criança que criava desde o nascimento. No final das contas, ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram em choque quando perguntei a Karen o que ela queria dizer. Ela explicou que ela e David se tornaram amigos quando a apresentei à minha família e ela ficou conosco desde o dia de Ação de Graças até o Ano Novo. David, geralmente frio comigo, era caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz porque eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita em minha família, então ela passava um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Ela percebeu a rixa entre David e eu e me questionou sobre isso. Eu me abri sobre nosso relacionamento tenso e expliquei que talvez nunca o consertássemos devido a seus sentimentos não resolvidos. Karen entendeu, mas começou a incluir David em nossos passeios. Na esperança de que isso nos ajudasse a nos relacionar sempre que planejássemos assistir a um filme, ela convidou David e assistimos o que ele escolheu. Durante esse tempo, David e eu trocamos algumas palavras, o que foi uma melhora em comparação com seu tratamento silencioso usual. Lembro-me de Karen e David saindo e jogando videogame juntos, mas nunca pensei muito nisso. Karen me disse que um dia David se abriu com ela sobre suas lutas em um rompimento recente. Sentindo-se vulnerável, ele fez amizade com ela. Ela mencionou que ele flertava inofensivamente com ela quando eu não estava por perto e, eventualmente, as coisas se agravaram além de seu controle. A visão de minha esposa e irmão dormindo juntos me fez sentir mal. Karen confessou que se sentiu culpada depois e o deixou, o que combinou com sua decisão abrupta de ir para casa em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela foi inflexível em sair. Quando nos encontramos na faculdade depois das férias, ela estava alegre como sempre, então eu não questionei nada. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se a criança era minha ou de David, e sem nenhuma maneira de provar isso, ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo parecia estar desabando. O filho que eu amava pode nem ser meu. Perguntei a Karen se ela estava dormindo com David recentemente e ela lentamente acenou com a cabeça. Ela revelou que eles sempre mantiveram contato porque sua química era inegável. Eles se esgueiravam para hotéis, mentindo para mim sobre trabalhar horas extras. Ela admitiu que metade de suas viagens de negócios eram na verdade escapadelas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo se ela queria meu irmão e Karen disse que não queria ser a única a romper o casamento.
Ela me viu como um pai maravilhoso para nosso filho e decidiu ficar. Em suas palavras, ela cometeu um erro e não sabia quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me dito a verdade, mas que eu ia fazer as malas e ir embora. Ela começou a chorar, pedindo perdão e esperava que eu gritasse com ela. Em vez disso, arrumei minhas roupas com calma. Karen insistiu que, se eu a amava, deveria lutar por ela e que erros acontecem em todos os casamentos. Quando ela percebeu que eu não ia fazer nada, ela mudou de tática, dizendo que nosso filho seria afetado por um divórcio e que as crianças não deveriam ser criadas em lares desfeitos. Lembrei-a de que talvez nem fosse o pai, o que a fez chorar mais e me acusar de ser cruel. Parecia que ela acreditava que nada poderia me fazer querer deixar o casamento. Talvez tenha sido em parte minha culpa por deixar as coisas deslizarem no passado. Embora eu a amasse, dói mais pensar que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos desde a faculdade. Karen continuou insistindo que não era tarde demais para consertar as coisas, mas eu lutei para acreditar nela e não tinha mais paciência. A confiança era uma questão importante e suas palavras pareciam vazias. Mesmo que eu a perdoasse, nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros porque somos todos falhos, mas isso estava além dos limites aceitáveis. Deixei-a chorando na porta e me hospedei em um hotel. No dia seguinte, fui direto aos meus pais e revelei tudo sobre o caso de minha esposa com David, explicando como eles estavam dormindo juntos secretamente há anos. O choque em seus rostos era inegável. Fiel à sua natureza, minha mãe inicialmente tentou defender David, insistindo que seu filho nunca poderia fazer tal coisa com seu próprio irmão. Determinado a expor a verdade, pedi aos meus pais que permanecessem em silêncio e me deixassem ligar para David na frente deles. Eu os instruí a ficar quietos para que eu pudesse pegar David desprevenido, fazendo-o acreditar que era uma conversa particular. Quando David atendeu o telefone, eu o confrontei sobre o caso. A princípio, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. No entanto, quando eu disse a ele que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele alegou que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas por ele e que ele era o irmão mais bonito. Eu disse a ele com firmeza que iria expô-lo a todos. Quando David zombou de mim, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era a criança de ouro, zombei de sua arrogância e agradeci por confirmar a verdade. Sabendo que nossos pais tinham ouvido tudo, David ficou quieto e depois balbuciou, tentando se explicar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação de David. Ele gaguejou em uma fraca tentativa de justificar suas ações, culpando todos os outros, menos a si mesmo, e tentando desesperadamente transferir a culpa para Karen. Eu podia ver que minha mãe, que antes protegia seu filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento carregado, senti uma estranha sensação de vingança. Durante anos, suportei o tormento de David. Agora a verdade foi revelada e os papéis foram invertidos. Foi David quem ficou exposto, suas ações expostas para todos verem. Como as palavras de David vacilaram, meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Ele me pediu para passar o telefone e começou a falar com David. David, Começou meu pai, com a voz carregada de decepção. o que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou o caso mesmo depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências graves e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizar a lealdade e a decência da família. Você mostrou que hoje desafia tudo que tentei lhe ensinar. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar na consciência de David. Seu desrespeito pelos sentimentos de seu irmão e a falta de respeito pelo casamento deles são inaceitáveis. Você não apenas o machucou, mas também rasgou os laços que mantêm nossa família unida. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou, mas não vamos mais tolerar esse comportamento. A partir de hoje, você está sem os fundos da faculdade que criei para você. Você terá que descobrir como pagar suas taxas universitárias por conta própria. Também vou parar de financiar seu estilo de vida.
Você se acha porque dorme com mulheres casadas? Vamos ver como você consegue sem o meu dinheiro. Ao longo disso, mantive um comportamento composto. Embora eu inicialmente quisesse gritar com David, ver meu pai puni-lo foi a justificativa final. Eu havia exposto sua verdadeira natureza e estava claro que ele havia subestimado as consequências. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de David, continuou a justificá-lo. Mas meu pai rapidamente encerrou a ligação, encerrando as tentativas de David de explicar suas ações. Depois, minha mãe se aproximou de mim e me abraçou. Fazia muito tempo desde que compartilhamos esse momento, mas naquele abraço, havia uma compreensão e apoio tácitos em meio à turbulência familiar. Ela se desculpou por não acreditar em mim todo esse tempo. Meu eu de 14 anos nunca poderia ter imaginado esse momento, ser justificado e abraçado por minha mãe. Depois disso, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para me divorciar de Karen. Ela e seu advogado tentaram lutar sujo, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela. Mas o caso dela jogou muito a meu favor. Também realizamos um teste de paternidade e foi confirmado que David era de fato o pai da criança. A notícia foi incrivelmente dolorosa, ainda pior do que descobrir a infidelidade de Karen. Fiquei furioso porque o filho que amei e criei não era meu. No entanto, decidi permanecer forte. Karen me implorou para continuar visitando meu filho, argumentando que ele não deveria ser punido pela situação. Mas eu não suportava vê-lo. Ele me lembrou muito de David, e eu odiei isso. Depois que meu divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade tomar conta de mim quando me mudei para o meu apartamento de solteiro. Parecia surreal morar sozinho, já que me casei tão jovem e nunca tive a chance de experimentar a independência. No entanto, minha natureza naturalmente independente me permitiu me adaptar rapidamente ao meu novo estilo de vida e gostei muito. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para dizer que estava pensando em mudar seu testamento porque não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso, e uma vez que ele decidiu cortar David de sua vida, ele se apegou a isso. David tentou entrar em contato com nossos pais e até apareceu na porta deles, implorando por perdão. Mas eles se recusaram a deixá-lo entrar, até mesmo minha mãe, que geralmente cedia às birras de David, parecia cansada dele. Embora deva ter sido mais difícil para ela. David nunca me mandou uma mensagem para se desculpar pelo que havia feito, mostrando que não se arrependia de suas ações. Ele estava apenas chateado por ter sido cortado de nossos pais. Papai me disse que planejava deixar tudo comigo, garantindo que David não contestasse mais tarde. Ele deixaria para David apenas $1. Meus olhos se arregalaram em choque, pois meu pai havia trabalhado duro a vida toda, incluindo seus bens, fundo de aposentadoria e seguro de vida. O total chegou a quase $2 milhões. A única condição em seu testamento era que, se meu pai falecesse antes de minha mãe, ela continuaria morando na casa deles, mesmo que a propriedade fosse transferida para mim. Eu não me importei com isso, pois queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. De alguma forma, David descobriu isso e, incapaz de entrar em contato com nossos pais, me ligou ontem, tentando fazer as pazes. Ele explicou como estava lutando com a faculdade e que, depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela o importunou para pedir pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguiu encontrar nada. Ele me implorou para falar com nossa família para começar de novo, já que ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e disse que tinha acabado com ele. Lembrei-o de que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também era culpada, com o que concordei. Lembrei-o de que havia me divorciado dela, tornando-a sua responsabilidade agora. Ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou da criança, já que essas eram as consequências de suas ações. David começou a levantar a voz, mas eu interrompi, lembrando de que ele não era mais o filho favorito da família. Ele era a ovelha negra que havia dormido com a esposa de seu próprio irmão. Naquele momento, David começou a chorar, contando-me como todos, incluindo nossos avós e parentes, haviam se voltado contra ele.
Embora isso fosse verdade, não era mais minha preocupação. Eu disse a ele que tínhamos terminado e que ele nunca deveria me ligar novamente, já que eu não o considerava mais meu irmão. Desde então, repassei a conversa em minha mente. Apesar do meu ódio pelo meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar, pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir, me machucou um pouco vê-lo tão indefeso. Então, acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se estaria errado se não o fizesse. Atualização. Olá a todos! Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho, e alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levado a acreditar que era meu filho, apenas para descobrir mais tarde que ele é na verdade filho do meu irmão David. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente e chorei por isso por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com a criança é que não quero mais Karen em minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de entrar novamente na minha vida e eu preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca mais, pelo menos não por muito tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou a David sobre meu pai mudar seu testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou, dizendo que eu tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que, se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, ele não poderia mais ficar casado com ela porque nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que, se ela falasse com David novamente e descobrissemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde a minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu vamos jogar golfe todo fim de semana e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela ficou longe dele. A última vez que ouvi falar de David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos e acabou tendo que abandonar a faculdade porque não podia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos e ele tem um emprego de meio período como mecânico. Aparentemente, eles estão criando filhos juntos, o que é uma coisa boa, eu acho. Eu nunca discuto sobre o David com meus pais, e eles também não o mencionam. Para todos que perguntam, estou indo muito bem. Fui promovido no meu trabalho há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não tenho namorada, ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Eu tenho feito terapia, então vamos ver como isso funciona.